Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui para o canal. Eu sou o Prof. Renan Duarte e hoje a gente vai falar sobre o concurso do Banco do Nordeste, concurso do BNB, que está com o edital publicado e que oferece aí 710 vagas, incluindo vagas imediatas e cadastro reserva. Eu venho trazer para vocês hoje, olha só, um cronograma de estudos totalmente otimizado e pensado para o concurso do Banco do Nordeste. A gente vai lembrar que essa prova aqui, 80% da nota vem da matéria de conhecimentos bancários. E se a pessoa ela não organizar os estudos dela de uma maneira eficiente, pode ser que lá no dia da prova ela chegue deficiente em alguns conteúdos dessa matéria que vai ser muito importante. Então, pensando nisso, né, eu elaborei um cronograma para ajudar vocês e vou deixar ele disponível para quem quiser fazer o download totalmente de forma gratuita, né? Já é algo que eu fiz aqui com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica Federal, com o IBGE e vem fazer agora então que a gente está com o edital publicado do BNB. E como eu disse, né, é totalmente pensado para o concurso do BNB, tem uma abordagem diferente e eu vou mostrar para vocês. Então, não esqueçam, tá, de deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal quem eventualmente não for inscrito, porque eu estou trazendo aí muito conteúdo para o BNB, tá? Inclusive, fiquem nesse vídeo aqui, porque eu vou trazer mais um simulado para o concurso do BNB da matéria de conhecimentos bancários. Então fiquem até o final que eu vou falar aí sobre esse próximo simulado, quando é que ele vai ser e o que a gente vai ter de novidade aí nele. Então, pessoal, vou colocar na tela aí para vocês. Este é o cronograma de estudos pensado no BNB, tá? Olha só, como é que está estruturada a forma da prova? A gente tem a prova de conhecimentos básicos e a prova de conhecimentos específicos, tá? Conhecimentos específicos, a gente só tem a matéria de conhecimentos bancários. Eu fiz uma divisão aqui e eu já vou explicar como é que eu fiz essa divisão, tá? Na prova básica, a gente tem português e a gente tem matemática, matemática financeira, raciocínio lógico, tá? Tá tudo incluso aí nessa matéria. 10 questões de cada uma dessas duas matérias, totalizam 20 questões, 20% da representatividade da prova, porque os outros 80% estão com a matéria de conhecimentos bancários. E aí esse cronograma de estudos, o que ele vai fazer, tá? Ele vai pegar a representatividade das matérias e também vai levar em consideração o nível de dificuldade da disciplina e com a base de horas que vocês têm disponíveis para montar um ciclo de estudos, ele vai dizer o quanto que tem que se estudar de cada uma das matérias, tá? Por isso que ele é otimizado, porque ele pensa nessas variáveis todas, pensa na representatividade na prova, pensa no nível de dificuldade da matéria, eu vou explicar o que isso quer dizer na prática, e também pensa na quantidade de horas que vocês têm disponíveis para estudar, tá? Então, português e matemática tá tranquilo, né? Vamos focar aqui na matéria de conhecimentos bancários. Como é que eu fiz? Eu dividi conhecimentos bancários em 4, porque se a gente pensar conhecimentos bancários como uma matéria só, eu acho que isso vai atrasar bastante a pessoa no concurso do BNB. Por que eu digo isso? Vamos pensar assim, se o concurso ele tivesse 6 matérias, como ele está tendo aqui, a pessoa que ela adota o ciclo de estudos, ela vai estar estudando as 6 matérias quase que de forma diária, né? Então ela vai relembrando os conceitos. Se ela for estudar conhecimentos bancários como se fosse uma matéria só, isso pode ser um problema, pensando no ciclo de estudos, porque ela estudaria só 3 matérias, né? Português, matemática e conhecimentos bancários, e ela demoraria muito tempo para passar por todo o conteúdo de conhecimentos bancários, porque ele é muito extenso. E a forma da gente dividir aqui é possível porque alguns conteúdos que estão ali em conhecimentos bancários, eles não estão relacionados. E aí a gente consegue estudar eles de forma individualizada. É como se fossem outras matérias mesmo. E a gente começar a estudar essas outras matérias junto com as demais vai fazer com que a gente chegue mais equilibrado no dia da prova. Porque senão, se a gente for estudar dessa forma sequencial, os últimos conteúdos de conhecimentos bancários, que vão ser atualidades do mercado financeiro, LGPD, a lei anticorrupção, segurança cibernética é muita pouca coisa, mas código de ética do BNB também que está mais lá para o final. Talvez nessas matérias a pessoa ela não consiga ter uma grande base sólida para chegar confiante na prova. E será que vão ter questões desses assuntos? Com certeza, né? A LGPD com certeza vai ter questão, né? A lei anticorrupção também vai ter, porque são 40 questões, então provavelmente essa prova vai vir bem distribuída, ela não vai focar só na parte inicial do conteúdo. Então por isso eu fiz essa divisão aqui. E como é que eu fiz a divisão? Ela tá assim, ó, CB1, CB2, CB3, CB4, CB de conhecimentos bancários. CB1 abrange Sistema Financeiro Nacional e Serviços Bancários. Eu entendo que aqui
dá para estudar essa matéria como se fosse uma só, porque muito do que a gente estuda em serviços bancários está relacionado com a estrutura do sistema financeiro nacional. Então essa matéria tem coesão, né? Eu falo isso sendo professor de conhecimentos bancários, então eu tenho conhecimento aqui da matéria. CB2 eu coloquei operações de crédito bancário e aspectos jurídicos, porque no edital, essa parte aqui de operações de crédito bancário, ela traz pessoa física, pessoa jurídica, ela traz esses aspectos mais do direito. E a parte de aspectos jurídicos também tem a ver, né? Muito do que a gente estuda na parte de operações de crédito bancário, a gente também vê na parte de aspectos jurídicos. Então achei interessante deixar essas duas juntas. E aí depois, no CB3, a gente tem a parte ali que vai do Banco do Nordeste, a parte de ética, a parte de código de ética do BNB, da política de responsabilidade social, ambiental e climática, do ESG também, que eu não coloquei aqui, mas está dentro, e também a parte de legislação, tá? Legislação que eu digo a LGPD, a Lei Anticorrupção e Segurança Cibernética, tudo nesse bloco aqui. E por fim, eu deixei separado a atualidade do mercado financeiro, que ela é até um pouquinho grande, tá? Então ficou assim. E eu encararia isso como matérias diferentes. É uma abordagem que eu acho mais interessante do que tentar estudar conhecimentos bancários de forma sequencial. Então, por exemplo, tá? Se a pessoa vem aqui, ó, eu vou mostrar o meu curso para a gente entender como é que isso daqui está dividido. Aqui está meu curso, tá? Eu mudei um pouco o layout dele, agora vocês vão poder escolher entre Caixa Econômica Federal e Banco do Nordeste. Se vocês virem Banco do Nordeste, aqui a gente tem justamente aquelas divisões, ó. A gente tem o Sistema Financeiro Nacional, aí a gente vai ter operações de crédito bancário e serviços bancários. Então, eu estudaria as aulas de Sistema Financeiro Nacional aqui, e depois que eu terminasse elas, eu entenderia que eu continuaria aqui em serviços bancários, né? Até a gente fechar. A mesma coisa, né, com operações de crédito bancário. Percebam que aqui a gente tem cadastro de pessoa física, a gente tem tipos e constituições das pessoas, tem muita coisa aqui relacionada ao direito, então eu incluiria aqui com aspectos jurídicos. Falando, pessoal, só rapidinho, aproveitando a oportunidade, tá? Praticamente aí 90 a 95% das matérias aqui do meu curso já estão com o PDF de apostila, tá? A gente tem todos os vídeos aí, os slides e todas as aulas aqui, elas já estão com a apostila. Então tá tudo estruturado e a pessoa ela consegue efetivamente dividir o conteúdo em 4 em conhecimentos bancários. Ah, Renan, mas eu estudo por um curso que ele ainda não ofertou, né, a parte final de conhecimentos bancários. Bom, daí eu repensaria aí, né, esse curso que tu está estudando, porque se é para chegar competitivo na prova, eu acho importante aí estudar todos os pontos da matéria o quanto antes, né, para criar essa base sólida. No meu canal aí tem a playlist, quem não quiser pagar, tem a playlist aí com os vídeos, vai conseguir estudar todas as partes aí do edital. Então, essa divisão aí eu acho mais interessante, tá? E, bom, como é que ficou daí então? Percebam que a matéria de conhecimentos bancários ela soma 80 pontos, né? Como eu dividi em 4 aqui, eu entendi que cada bloco desse representaria 25% da prova, né? Aliás, desses 80% aqui, na verdade, né? Se a gente está falando aqui de... teria que ser 20%, né? Aí sim fica mais encaixado, 20% porque daí é o total da prova. Agora fechou. Então, agora se a gente soma aqui, né, a gente tem 20% da parte básica, 80% da parte específica e dentro da parte específica, 20% aqui de cada uma desses blocos que consistem aí de conhecimentos bancários. E com base na representatividade da prova, daqui a pouco essa planilha ela vai dizer quantas horas eu tenho que estudar. Mas antes, tá, a gente tem que considerar também o fator de dificuldade da matéria. Sim, isso é importante, tá? Eu criei uma escala aqui, né, que vocês devem estar enxergando aí, que ela diz o seguinte: matérias que eu considero, não é que a matéria seja, mas que eu considero ela fácil, eu pontuo 1 nela. Se ela for de nível médio, eu pontuo 2, e se ela for difícil, eu pontuo 3. Como é que eu vou saber? Bom, com base nas questões que eu estou resolvendo, eu vou ver como é que está sendo o meu desempenho. Se todo mundo me diz que português é fácil, português é fácil, né? Eu consigo tirar 90, 95. Mas quando eu estou fazendo os simulados, eu estou conseguindo um aproveitamento de 70%, é porque para mim não está muito fácil. Então eu vou colocar o nível de dificuldade dela mais para cima. Então é de acordo com a minha realidade. Renan, eu fiz faculdade de Direito, então todos esses termos aqui de aspectos jurídicos, parte de contratos, eu estou muito bem. Então essa parte, o nível de dificuldade para mim, para você, no caso, vai poder colocar 1, vai poder colocar menos. E agora, em outras partes, né, aqui do conteúdo pode ser que tenha que fazer esse ajuste. Então, é de acordo com a realidade de cada um.
Então, se a pessoa tem muita dificuldade em direito, ela vai colocar aqui nível de dificuldade 3 para operações de crédito bancário e aspectos jurídicos. E aí, essa planilha, ela vai dar um fator de representatividade ajustado. Percebam que antes, quando estava em 1 aqui, ele estava dando 16,70% de representatividade na prova. Quando eu coloquei em 3, essa matéria ela foi para 37% de representatividade, de acordo, né, com os outros índices que eu tenho aqui. Então, agora ela está em foco, né? Eu tenho que dedicar mais tempo de estudos para ela. Mas é uma abordagem, né? E aqui a gente vai preencher de acordo com a realidade. Para deixar a prova mais equilibrada, né, vamos pensar assim na realidade de alguém que já estudou em algum momento para bancos, concursos de banco. Aqui eu deixaria 1 para cada uma dessas matérias aqui, tá? E português e matemática, para deixar os estudos mais equilibrados, eu colocaria o nível de dificuldade 2, porque senão a planilha ela vai deixar muito pouco tempo para estudar essas matérias, né? Porque elas são só 20% da prova. Mas eu entendo que mesmo sendo só 20% da prova, tem que dar uma atenção sim, porque eu acho que o desempenho na parte de conhecimentos específicos, ele vai ser parecido para aquela galera que está estudando com bastante foco, né? A gente está com muito conteúdo aí de conhecimentos bancários aqui no YouTube. Eu vejo que tem muitas pessoas que estão com o meu curso, que estão fazendo os simulados, que estão resolvendo as questões, então acho que essa parte aqui o pessoal vai ir muito bem. E se todo mundo ficar mais ou menos com a mesma média, aí o que vai ser diferencial, né, vai ser algumas questões que vêm aqui de português e matemática. Então acho que tem que dar uma atenção também. Tá? E com base nisso, né, eu coloquei nível de dificuldade 2 para cada uma dessas disciplinas e coloquei 1, né, para as 4 aqui de conhecimentos bancários, CB1, 2, 3 e 4. Bom, percebam que o ajustado aqui ele ficou bem equilibrado mesmo, né? Deu 16,70 para cada uma das matérias. Se a gente vir aqui no plano de estudos, olha só como é que ficou, tá? Ele está colocando para que eu estude com base no que tem aqui de informação 1h40 de cada uma das matérias. Bom, eu vou explicar como é que isso funciona, tá? O ciclo de estudos, ele é o tempo que eu demoro para passar por todas as matérias do edital, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um ciclo de 1 dia, isso eu já expliquei algumas vezes aqui no canal, né? Se eu tenho um ciclo que dura 1 dia, significa que nesse dia eu vou passar por todas as matérias do edital. Quantas matérias, Ana? De acordo com a divisão que eu montei aqui, são 6, tá? Vocês entenderam, né? Eu fiz a divisão de conhecimentos bancários. Então, se eu estabelecer que é 1 dia, nesse 1 dia eu vou passar pelas 6 matérias. Se eu estabelecer que meu ciclo de estudos, tal como está aparecendo aí para vocês, é de 2 dias, significa que ao longo de 2 dias eu vou passar por todas as matérias do edital. Não vou, né, em 1 dia só fazer isso, eu vou fazer ao longo de 2 dias. E eu também estabeleço quantas horas eu consigo estudar por dia. Então, por exemplo, se eu consigo estudar 4 horas por dia, ele vai fazer um cálculo de quantas horas eu tenho que estudar dentro desse ciclo. E aí a gente vai organizar o ciclo aqui, tá? Então, se eu consigo estudar 5, ele me deu 1h40. Se eu consigo estudar 6, aí ele me deu 2 horas. Olha como essa divisão ela fica bem proporcional. Eu vou utilizar isso daqui como referência só para montar a planilha para vocês. Mas aí, né, cada pessoa, de acordo com a quantidade de horas que tem disponível, vai fazer o seu ciclo aqui. Né? Tá disponível aí, vocês conseguem fazer a alteração na planilha. Então, se eu tenho 6 horas, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Se eu tenho 6 horas para estudar por dia, eu sei que não é a realidade de todo mundo, só estou usando como exemplo, tá? Ele está dizendo que, com base no que eu coloquei aqui, né, eu tenho que estudar 2 horas de cada matéria dentro dessas 12 horas. 12 horas? Sim, 6 horas diárias, duração do ciclo 2 dias, multiplica, eu tenho um total de 12 horas. Aqui, na verdade, nesse caso, daria para fazer, né? Assim, ó. Dava para deixar um ciclo só. Não precisava fazer 2 dias de ciclo, tá? Mas eu vou deixar um dia só para fins aqui ficar mais fácil para eu preencher. Mas percebam que em um dia, então, o que eu faria? Eu passaria por todas as matérias do edital. Olha só como fica proporcional dessa forma. Eu vou estudar CB1, né? E vou estudar até CB4. E depois eu vou estudar português e matemática. Olha como ficou proporcional. Aí aqui está 2 dias, né? Só para eu não apagar, eu só repito aqui. Tá? Só repetir ali. Posso deixar aqui como 2. Né? Opa. Olha só como ficou proporcional. Eu estou estudando, é como se eu estivesse estudando aí 6 matérias. Na verdade, no edital são 3, né? Mas a gente fragmentou conhecimentos bancários. Então ficaria assim, ó, por exemplo, né, só para a gente entender. Na primeira hora do dia, eu viria aqui e estudaria Sistema Financeiro Nacional e Serviços Bancários.
Tá? Então, se eu ainda estivesse avançando no conteúdo, talvez eu ainda não estivesse estudando serviços bancários, só a parte do Sistema Financeiro Nacional. E se eu já terminei Sistema Financeiro Nacional, eu continuaria com serviços bancários, tá? Dando exemplo aqui do meu curso, né? Voltando aqui para, ó, partezinha de Sistema Financeiro Nacional, né? Vou estudando aqui, vou avançando, e aí, né? Terminei aqui, instituições financeiras oficiais federais, eu continuaria, né, para a parte de serviços bancários. E assim, né, entendendo que essa seria uma matéria do edital. Fechou a primeira hora. Bom, segunda hora ele manda eu estudar CB2. Qual que é CB2? É operações de crédito bancário. Então, eu vou lá, né? Vou voltar aqui e agora eu vou aqui, ó, para essa partezinha aqui. Cadastro de pessoa física, vou resolver as questões, tipos de constituição, vou fazendo todo esse estudo aqui, tá? E percebam que se eu fosse estudar conhecimentos bancários como uma matéria só, eu não faria dessa forma, né? Eu ia ter que avançar sequencialmente nos conteúdos. Dessa forma, eu estou estudando conteúdos que não estão relacionados dentro da matéria de conhecimentos bancários e eu estou chegando com uma base equilibrada em toda a prova. Aí, né, na terceira hora, eu estudaria BNB, ética e essa parte aqui mais específica, né, de políticas do BNB. Deixa eu voltar para cá. Isso daqui está mais para baixo, ó. Então, a gente viria aqui para baixo, ó, Banco do Nordeste. Banco do Nordeste, ética, código de ética do BNB. Percebam, de novo, se eu fosse estudar de maneira sequencial, eu ia demorar muito tempo para começar a estudar esses itens aqui. Né? E quando eu começasse a estudar esses itens, eu não ia ter aquela base sólida. Aí depois, né, vocês entenderam aqui como é que a gente faria, né? CB4, atualidades do mercado financeiro. O que eu faria para não deixar o estudo tão cansativo, eu faria um pouquinho diferente aqui, ó. Eu estudaria CB1 e ia para matemática. Que é uma matéria mais prática, né? Aí depois eu iria para CB2, aí depois eu ia para português, aí depois eu ia para CB3, e aí depois, né, última hora do dia, dá para encarar CB4. E, né, faria isso de novo no outro dia. Então, eu particularmente acho que é uma maneira mais equilibrada de estudar e chegar bem em todos os pontos dentro da matéria de conhecimentos bancários. Porque conhecimentos bancários vai ser o que vai definir aqui, com certeza, né? Lembra que eu falei que eu acho que, no geral, as pessoas que vão bem vão ficar com uma nota parecida em conhecimentos bancários. Mas aquela galera que não vai nem concorrer perto das vagas é porque não conseguiu desempenhar bem na matéria de conhecimentos bancários. E aí, nesse sentido, conhecimentos bancários vai fazer a diferença, tá? Então, quem se organizar melhor vai ter uma vantagem. Vou deixar aí, né, disponível para vocês fazerem o download. Só basta fazer quem não tem eventualmente, né, faz o cadastro lá na Hotmart. Quem tem meu curso vai estar disponível aqui, ó. Se a gente voltar, né, tem aqui curso de conhecimentos bancários. Lá embaixo, né, bem no finalzinho aqui, tem um módulo, ó, material gratuito para download. Quem fizer o cadastro vai ter acesso aqui e quem já tem o curso, né, vai fazer só o download aqui. Tem o programa de estudos para Caixa. Quem quiser baixar também pode baixar, tem vídeo aqui no YouTube que eu explico. E tem o cronograma de estudos para o BNB. Só fazer o download aqui. Perfeito, tá? Bom, pessoal, outro recado aí que eu tenho que passar para vocês. Terça-feira, 8 horas da noite, dia 20, a gente vai ter mais um simulado aqui para o concurso do BNB. Mais um simulado, estilo que a gente teve na semana passada. Só que esse daqui, eu estou trazendo todas as questões diferentes, então não são questões que caíram naquele simulado, são questões novas, e muitas questões elaboradas por mim, muitas questões exclusivas, de pontos que a gente não tem no edital. Né? Aliás, de pontos que a gente não tem no edital, não. De pontos que estão no edital e que a gente não tem questões para treinar. Ou até tem, mas não são da Sesgran-Rio ou não são aplicados num contexto de banco, de concurso bancário. Então eu tive cuidado aí de elaborar questões no estilo da Sesgran-Rio para que vocês possam treinar. Então são questões novas, questões exclusivas. Eu acho que das 40 questões que a gente vai ter nesse simulado, acho que 20 questões são totalmente novas que, inclusive, não estavam aqui no meu material. Então vai ser bem legal para vocês praticarem nesse simulado. Inclusive, tá? Ele já está disponível aí para quem tem acesso ao curso, conseguir fazer o download e já fazer esse simulado, né? Então, aqui embaixo, ó, a gente tem, né, a parte de simulados, tem o primeiro simulado, material em PDF, tem o primeiro em forma de quiz e tem o segundo simulado. Então, vocês já vão poder fazer aí o download e
fazer o treino, né? Para depois assistir a correção comigo às 8 horas da noite da terça-feira. Tá aqui disponível. O quiz eu já vou colocar na sequência, tá? Para depois vocês poderem treinar, que nem aconteceu aqui com o primeiro quiz. Eu tô vendo que muitas pessoas estão fazendo esse primeiro simulado que eu coloquei, então show de bola. Com certeza vai ser um diferencial na aprovação de vocês. Treinar as questões de acordo com o que aparece lá no edital, né, na estrutura do que deve ser a prova de vocês. E já peço, tá? Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário da live que a gente vai ter, tá? Eu já criei ela aqui, ela tá disponível. Aí, se vocês puderem, tá? Já deixem um like nela e ativem aqui, ó, receber notificação, para que vocês sejam notificados na terça-feira, pouquinho antes das 8 horas da noite, para vocês colarem aqui no canal e assistirem esse simulado. Mais uma coisa, eu quero ver como é que está o comprometimento de vocês, como é que vocês estão engajados com esse concurso do Banco do Nordeste. Então, quando vocês vierem aqui na página, vem aqui, ó, coloca hashtag Banco do Nordeste, tá? Eu quero ver quem é que vai chegar por esse vídeo aqui. Deixa lá, um hashtag Banco do Nordeste. E 8 horas da noite a gente vai fazer a correção desse simulado. Show, né, galera? De recado, então, era isso que eu queria trazer para vocês. Primeira coisa, cronograma de estudos organizado, de acordo com o que apareceu no edital de vocês do Banco do Nordeste, está disponível. Vocês viram o vídeo aí, pegaram um jeito de como é que se organiza. Segundo, né, a gente vai ter esse simulado para a gente treinar resolvendo questões novas e algumas exclusivas e de pontos aí que não foram abordados em outras questões de concurso, para a gente tentar se preparar de uma maneira mais eficiente, tá? Um abraço para todos vocês e a gente se vê aí no próximo vídeo.